Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Tecendo Saber Express e hoje nós falaremos de um tema importante para a história do Maranhão e do Brasil, a balaiada. Então já deixa aquele like e se inscreva em nosso canal. Com a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808, aumentou a influência dos comerciantes, concorrendo assim para uma maior autonomia provincial em relação às demais. Em 1822, quando se deu o advento da independência política, os conflitos no Maranhão acirraram-se. Obviamente, os comerciantes com maior força política na região não aceitaram tal situação e, sob o comando do Bispo de Nazaré, tentaram a todo custo manter seus privilégios. Com a oposição da capital ao processo de emancipação do Brasil, a aristocracia ruralista partidária à independência articulou o movimento de fora para dentro, isolando rapidamente a capital. O Maranhão revela-se nesse momento como um caso atípico, visto que a adesão se processa de maneira inversa, partindo do interior para a capital e contando com a ajuda do governo central. O Maranhão adere à independência apenas em 28 de julho de 1823. A adesão do Estado à independência não significou mudança na estrutura social, pois a aristocracia rural assumiu o poder mantendo a sociedade escravista. As lutas a partir daí serão a nível quase exclusivo de setores da elite com vistas à manutenção de seus privilégios. O movimento balaio deve ser analisado dentro da conjuntura do período regencial. Portanto, assume características igualitárias e particulares com as demais revoltas ocorridas na época, como a sabinada, a cabanagem e a farroupilha, demonstrando claramente o clima de violência social que caracterizou a transição do primeiro reinado para o segundo, aproveitando a brecha das lutas políticas no seio da classe dominante. O povo emergiu como força de contestação, passando a exigir melhores condições de vida. Em alguns momentos, houve a participação de negros aquilombados, que desta forma protestavam contra a escravidão a que eram submetidos. Foi o que aconteceu na balaiada, que não se pode dizer tenha sido um único movimento. Caracterizou-se por sucessivas e ininterruptas rebeliões da população sertaneja e escrava do Maranhão, que se alastraram por toda a província, atingindo também o Piauí no período de 1831. Na época, a província do Maranhão contava com cerca de 200 mil habitantes, sendo 90 mil escravos e o restante composto por sertanejos ligados à lavoura e à pecuária. Após a Guerra de Independência dos Estados Unidos, o principal produto maranhense, o algodão, sofreu grande declínio. O poder estava nas mãos dos proprietários rurais e comerciantes das principais cidades, e a população sertaneja foi a que mais sofreu com a crise e todo o país durante a regência. A participação dos negros e homens livres sertanejos adquiriu caráter próprio, escapando ao controle das disputas partidárias. Muito embora as causas da balaiada denotarem desde 1831, o estopim só ocorreu em 1838, quando o vaqueiro Raimundo Gomes, Cara Preta, na Vila da Manga, hoje Linda Rodrigues, se envolveu em um conflito com as autoridades locais. Muitos dos seus companheiros foram recrutados e seu irmão preso acusado de assassinato. Como Cara Preta trabalhava para um político do partido Bem-TV, liberais, esses, como pessoas ricas e de prestígio social, tentaram utilizar-se dos balaios para tomar o governo que estava em poder do partido Cabano, conservadores, sendo que os liberais acusavam o presidente da província do Maranhão de ser capacho do governo central. A balaiada foi uma luta contra a miséria, a intolerância da elite, contra os proprietários de terra, os abusos das autoridades e contra os portugueses que ocupavam cargos no exército e na administração. Dentre os seus líderes destacamos Manuel dos Anjos Ferreira, Cosme Bento das Chagas e Raimundo Gomes. A guerrilha balaia toma fazendas, mata senhores, confisca bens e armas. A luta generalizou-se por toda a província. Em 1º de agosto de 1839, os rebeldes ocupam a cidade de Caxias, onde organizaram uma junta provisória que seria a porta-voz do bando, diante do governo de São Luís. Ao tomar a cidade de Caxias, os balaios, que até então estavam aliados ao partido Bem-TV, passam para este a responsabilidade de montar o governo provisório. Porém, a luta tinha atingido proporções tais que esse partido, temendo a perda dos seus privilégios, uma mudança radical na estrutura da sociedade, passa para o lado do governo. Perdendo a sua organização intelectual, o movimento balaio entra em declínio. Cada grupo, cada chefe, age isoladamente, aumentando as divergências. Quando em 1840 foi enviado para o Maranhão aquele que sempre representou os interesses da elite,
Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias, que explorando o isolamento e as rivalidades entre os grupos rebeldes e contando com a ajuda dos bentivis e cabanos, pacifica a região, sendo concedida a anistia aos envolvidos em 1841. Calcula-se que a balaiada tenha deixado um saldo de 11 mil mortes. O balaio morreu com um tiro fugindo das tropas. O Cara Preta foi expulso do Maranhão, morrendo a caminho de São Paulo, local para onde estava sendo deportado. O Negro Cosme foi preso e enforcado em praça pública, como um exemplo, sendo caracterizado pelo governo apenas como escravo fugitivo. Luiz Alves de Lima e Silva, com o tempo, tornou-se o Barão de Caxias e depois o Duque de Caxias. Ele ficou conhecido, segundo a história oficial, como o grande herói contra a anarquia ocorrida no Maranhão e o restaurador da ordem. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima!